Olá, pecadores assim como eu, tudo bem com vocês? Feliz sábado! Bom dia, boa tarde, boa noite ou qualquer outro dia que você vá acompanhar esse vídeo. Que alegria estar com você para mais uma leitura, porque é chegada a hora. Então leia antes que seja tarde. Gente, antes de começar a leitura, eu quero pedir para que você faça o quê? Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, tá bom? Isso é muito importante pra gente, para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Beleza? Muito bom. E outra coisa importante é que você ajude esse canal a se manter, tá? O Pix do canal você já sabe, leandromuitolove@gmail.com. leandromuitolove@gmail.com. Sabe uma coisa que eu tava reparando aqui, pessoal? É óbvio, vocês todos já notaram isso, é que cada capítulo ele tem uma doença, né? Uma doença entre aspas. Doença da eleição incondicional, doença da infalibilidade, doença, enfim. Ah, claro que nenhuma dessas doenças são de fato doenças. Ninguém vai morrer pela infalibilidade, né? Não fisicamente. Mas essas doenças aqui tratadas no livro Antes que Seja Tarde estão arruinando e tirando a vida produtiva da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso é fato. E a cada capítulo que vai passando, eu repito, a cada capítulo que nós vamos lendo, a cada capítulo que vai passando, nós vamos percebendo quão injusta foi a demissão do pastor Tomás Amaral. É impressionante. Eu vou até mudar um pouco aqui o formato, porque vocês já observaram que na leitura eu tô, né, mais tranquilo, mas eu não tenho como não dizer. É impressionante a cara de pau das pessoas que mandaram embora o pastor Tomás Amaral. É inaceitável. É muito injusto. E o mais irônico, vocês também sabem, já falei várias vezes aqui, que o ex-presidente da Associação Espírito Santense, pastor Luiz Mário, que foi quem então executou a ordem, se foi dele, se foi de cima, não interessa, mas foi ele que executou a ordem da demissão, de retirar a credencial, de retirar o pastor Tomás Amaral do ministério, né? Deixando ele em maus lençóis financeiros e tal, com certeza. Agora esse mesmo homem é diretor de liberdade religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia para toda a América do Sul. Gente, esse mundo tá muito... Não dá para entender. Os valores estão invertidos e não é só lá fora. Não é só no meio secular. Os valores estão invertidos dentro da igreja. Estamos sendo perseguidos religiosamente dentro das igrejas. Eu não tenho outra palavra para definir o que aconteceu com o pastor Tomás Amaral, a não ser perseguição religiosa. Cerceamento da liberdade de expressão, cerceamento da liberdade religiosa. Não tem outra explicação. Porque esse livro, ele não desrespeita nenhuma doutrina da nossa igreja. Ele não traz opróbrio para a igreja. Eu não consigo entender. Mas tirando a parte extremamente triste e que nos deixa assim, sem palavras até, tudo está sob o controle de Deus. Isso tem uma coisa que eu tenho observado a respeito do livro Antes que Seja Tarde, é que ele tem mudado vidas e ajudado a mudar mentes. Então, é chegada a hora. Vamos ler? Vamos ler. Antes que seja tarde. O capítulo de hoje é o capítulo 5. A doença da eleição incondicional. Esse capítulo está bem interessante. Então, vamos à leitura? Vamos lá. Capítulo 5. A doença da eleição incondicional. Como falei a princípio, tenho profundo respeito por toda a igreja séria em nossa sociedade. Tratando-se de doutrina, no entanto, não consigo ver outra denominação que se encaixe tão perfeitamente nas profecias a respeito do remanescente. Assim, eu creio que o movimento adventista foi levantado diretamente por Deus, exatamente conforme as profecias indicavam. Isto é, como um povo que restauraria e colocaria diante das pessoas as verdades originais da Bíblia.
O Senhor chamou Abraão para sair de sua terra e sua parentela, a fim de, através dele, levantar Israel, uma nação inteiramente nova pela qual ele abençoaria todas as famílias da terra. E Deus foi fiel em cumprir sua promessa e levar adiante seus desígnios. De Abraão a Isaque, de Isaque a Jacó, de Jacó às 12 tribos de Israel, cada uma nomeada após um de seus filhos. José levou Israel para o Egito a fim de salvá-lo. Moisés tirou Israel do Egito a fim de libertá-lo. Josué mostrou com o povo na terra prometida e ali, séculos mais tarde, Israel chegou ao auge de sua existência nos reinados de Davi e Salomão. Por semelhante modo, através de Guilherme Miller, Deus também chamou pessoas de várias denominações existentes para a mensagem do Advento, que mais tarde redundou no desenvolvimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Dentre as milhares de pessoas que foram conquistadas pela mensagem profética pregada por Miller, estava uma jovem chamada Ellen Gold Armon. Humanamente falando, não havia nada de especial nela que a qualificasse ao ofício profético. Primeiramente, ela era uma mulher, vivendo no período vitoriano, o qual restringia a mulher de muitas atividades consideradas masculinas. Ainda assim, houve mulheres que se destacaram naquela época, porém, já com uma certa idade, Ellen, contudo, era ainda uma adolescente de 17 anos, quando recebeu sua primeira visão. E quem a levaria a sério? Quem? Para tornar a história ainda mais desafiadora, Ellen tinha muitos problemas de saúde em decorrência de uma agressão física que sofreu na escola aos 9 anos de idade. Uma garota maior lhe arremessou uma pedra que atingiu em cheio o seu rosto. Ellen ficou inconsciente por quase 3 semanas. Por pouco não morreu. Ficou, porém, com sequelas que perduraram toda a sua vida. Seria uma loucura, assim, Deus escolher justamente aquela garota para uma missão de tamanho significado e importância na história do cristianismo? Segundo o apóstolo Paulo, no entanto, esse tipo de loucura é geralmente o modus operandi divino, ou seja, o meio preferido de Deus para realizar a sua obra. Após milhares de anos, o Senhor novamente levantou alguém para o ministério profético. Não para substituir a Bíblia, mas para guiar nela os pioneiros adventistas. Foi assim, através de muito estudo, oração e perseverança, que um pequeno grupo de fiéis deu início a um movimento cuja mensagem circundaria o mundo como torrentes de luz. É inegável a similaridade entre Israel e a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A história de Israel, porém, deveria servir de lição para nós. Lembre-se, afinal, que Israel nunca cumpriu plenamente os grandiosos planos que Deus tinha para ele. Mais do que a qualquer outro povo na história, o Senhor derramou torrentes de luz sobre Israel, através dos profetas, dos sacerdotes e dos reis. Porém, por diversas vezes, os reis deixavam de ouvir os profetas, manipulavam os sacerdotes e, assim, deixavam o povo vulnerável às tentações trazidas pelas nações vizinhas. Isso sem falar na multidão de falsos profetas que, ora falavam falsamente em nome do Senhor, ora profetizavam em nome de Baal e de outras divindades pagãs. As palavras do apóstolo João, escritas por volta do ano 95, soam como uma triste lamentação sobre o fim de Israel como a nação escolhida de Deus. Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. De fato, a religião judaica se corrompeu de maneira tal que seus líderes não puderam reconhecer Jesus, o Filho de Maria. Aquele que mostrou a Abraão as estrelas do céu e disse: olha para os céus, olha, e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim tua posteridade.
Com lágrimas nos olhos e um grande peso no coração, Jesus lamentou a sorte de Israel ao dizer: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Os representantes do povo de Deus não apenas rejeitaram e mataram o Messias, como também perseguiram e mataram muitos de seus seguidores, dentre eles Estevão, no ano 34. Nos dias atuais, quando um grupo religioso busca, por meio da força, converter pessoas à sua fé, o chamamos de fundamentalista radical. Era exatamente assim que os oficiais do templo agiam naquela época, isto é, como terroristas. É notável que a primeira perseguição sofrida pelos cristãos não tenha partido de poderes seculares, mas sim do próprio templo em Jerusalém. Era do templo de Jerusalém, afinal, que eram enviados os Shaliach, isto é, emissários oficiais judaicos, com autorização para prender e até matar dissidentes do judaísmo. À luz de Atos 7, Saulo era o Shaliach responsável por lidar com Estevão, um pernicioso dissidente, com uma pregação que nenhum dos judeus havia conseguido derrotar. A narrativa do apedrejamento de Estevão, descrita em Atos 7, chama muito a atenção dos estudiosos da teologia da aliança. Tanto o seu discurso diante dos representantes judeus, como a visão que ele teve do santuário celestial, apresentam elementos muito significativos para essa área de estudo. Estevão fez um retrospecto da história de Israel, apresentando as causas da aliança, isto é, a visível ação divina em favor e na direção de seu povo. Ao mesmo tempo, ele apresentou a causa para a quebra da aliança, a saber, a reiterada rebeldia dos judeus, a qual atingiu seu ápice quando rejeitaram e crucificaram a Cristo. Estevão não pôde prosseguir seu discurso porque os judeus estavam enfurecidos e fecharam seus ouvidos à sua voz. Estavam prontos, assim, para apedrejá-lo, e foi nesse exato momento que os céus se abriram diante dele. É notável que o próprio Jesus apareceu em pé, à destra do trono do Pai, cena que se interpreta como um rif, isto é, um julgamento no qual o soberano desfaz definitivamente sua aliança com o súdito, uma vez que este a violou decisivamente. Mas como foi que Israel chegou a esse ponto sem volta? Como sabemos, isso não aconteceu do dia para a noite, mas ao longo de um processo. Dentre outras razões, duas tiveram um papel destacado. Primeira, o excesso de confiança dos líderes judaicos em sua própria história e tradição, esquecendo-se de que Deus os estabeleceu por sua graça e não por qualquer atributo inerente que eles tivessem. Em outras palavras, os judeus se achavam tão especiais que, a seus olhos, Deus precisava mais deles do que eles precisavam de Deus. 2. A crença geral de que a eleição divina era incondicional, ou seja, não importava a condição de Israel, Deus jamais o rejeitaria como povo escolhido da aliança. Basta estudar um pouco sobre o significado de aliança, contudo, para entender que se a parte humana descumpre deliberada e retidamente sua parte no pacto, o Senhor não tem qualquer obrigação de mantê-lo. Pode-se dizer que nos dias em que Jesus andou pela Judéia, o judaísmo estava no auge de sua organização, apesar do jugo romano. Os turnos dos sacerdotes, dos levitas e dos demais oficiais do templo estavam bem estabelecidos, assim como as chefias das sinagogas na Judéia e em todo o Império Romano. Os fariseus, os escribas, os saduceus, os zelotes se vangloriavam de seu status, das conquistas em adeptos e da sua importância diante do povo.
quando seus líderes se reuniam no sinédrio, era como se o céu tocasse a terra. Tais homens mal podiam entender, contudo, que aquela era a hora mais escura da religião judaica. Havia injustiça social e aberta acepção de pessoas. Abrindo aqui um parênteses para o meu pensamento sobre essa parte, será que você não consegue perceber que está acontecendo exatamente a mesma coisa em nossos dias, dentro de nossas igrejas? As mesmas atitudes estão sendo realizadas por parte da nossa liderança? Aqui eu fecho meu parênteses. Havia injustiça social e aberta acepção de pessoas. Havia exploração do lugar sagrado para ganhos particulares. Havia pecados encobertos. Havia graves deturpações do significado das Escrituras, sempre forçadas para cumprir com os propósitos de um sistema religioso meramente ritual. Foi nesse contexto desafiador que o Filho de Deus teve de apresentar aos homens a face do Pai. Os princípios do reino e o plano da salvação através de seu próprio sacrifício. Embora Jesus tenha dedicado boa parte de seu ministério em serviço aos pobres e fragilizados da sociedade, ele gastou muito tempo de seu tempo com pessoas do sistema judaico. Miraculosamente, alguns foram ganhos para a verdade. A maioria esmagadora, porém, o perseguiu durante todo o seu ministério, vindo finalmente a pregá-lo na cruz. Pense em quanto mais pessoas Jesus poderia ter alcançado se esses religiosos não o tivessem atrapalhado tanto. Pense em como o mundo todo poderia ter sido iluminado se não apenas 12 apóstolos, mas toda a nação judaica, incluindo seus líderes, o estivessem aguardando e lhe tivessem reconhecido como mestre. Não admira assim que Mateus tenha dedicado uma grande porção do seu evangelho, especialmente o capítulo 23, para registrar as mais severas reprimendas que Jesus dirigiu aos líderes judaicos. Antes de continuar, recomendo inclusive a leitura de Mateus 23. Como vimos no capítulo anterior, Ellen White tem afirmações sobre o triunfo da obra e do movimento adventistas. Nos seus escritos, porém, também existe um outro lado, isto é, advertências quanto à possibilidade de Deus desqualificar e rejeitar o povo do advento. Só relembrando, abre aspas aqui para mim, só relembrando que essa aliança, se a humanidade não cumprir com a sua parte, Deus não tem qualquer obrigação em manter essa aliança. São textos raramente ou nunca divulgados, os textos de Ellen White, aqui continuando, os textos de advertência. Porém, que deveriam chamar a nossa atenção e nos esvaziar da sensação de que não importa o que estamos fazendo com a igreja, Deus se encarregará de corrigi-la de qualquer maneira. O Senhor Jesus sempre terá um povo escolhido para servi-lo. Quando o povo judeu rejeitou a Cristo, o príncipe da vida, ele tomou deles o reino de Deus e deu aos gentios. Deus continuará a trabalhar nesse princípio com todos os ramos de sua obra, quando uma igreja se mostra infiel à palavra do Senhor. Seja qual for a sua posição, por mais alta e sagrada que seja a sua vocação, o Senhor não pode mais trabalhar com eles. Outros são então escolhidos para suportar responsabilidades importantes. Mas se esses, por sua vez, não purificam sua vida de toda ação errada, se eles não estabelecerem puros e os santos princípios em todas as suas fronteiras, o Senhor os afligirá gravemente, humilhando-os. A menos que se arrependam, os removerá de seu lugar a fim de lhes censurar. Por não haverem cumprido o propósito de Deus, os filhos de Israel foram abandonados e o convite divino foi estendido a outros povos. Se esses também se provarem infiéis, não serão da mesma maneira rejeitados? Nas balanças do santuário há de ser pesada a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela será julgada pelos privilégios e vantagens que tem desfrutado,
Se sua experiência espiritual não corresponde às vantagens que, a preço infinito, Cristo lhe concedeu, se as bênçãos que lhe foram conferidas não a habilitarem para fazer a obra que lhe foi confiada, sobre ela será pronunciada a sentença achada em falta. Pela luz que lhe foi concedida, pelas oportunidades dadas, será ela julgada. Deus empregará instrumentos cuja origem o homem será incapaz de discernir. Os anjos farão uma obra que os homens poderiam haver tido a bênção de realizar, não houvessem eles negligenciado atender os reclamos de Deus. Todos esses pequenos trechos que eu li nesse momento são de Ellen White. O primeiro é do Manuscrito das Revelações, volume 14, página 112. O segundo, Ellen White, Parábolas de Jesus, página 313 e 304. Então, assim, percebam, né? Sempre houve momentos, inclusive pelos pioneiros da igreja, pela própria Ellen White, de advertência. Continuando. Diferente das explicações com que alguns podem tentar envolver essas declarações, eu não as tomo como advertências vazias. A própria Ellen White fez duras e veementes advertências em relação a práticas perniciosas dentro da igreja, especialmente a falta de consagração e compromisso de nosso povo, bem como sobre a atitude despótica e mundana de obreiros colocados em altas posições de responsabilidade. Os judeus eram tão infalíveis que falharam. Como o Israel espiritual de nosso tempo, corremos o risco de incorrer nos mesmos erros e falhar também. O perigo existe, é real. Antes que seja tarde, portanto, precisamos decidir o que faremos com a eleição divina para com o movimento adventista. Dela abusaremos com nossos vícios ou a ela honraremos com nossa consagração? Esse foi o capítulo 5 e eu preciso fazer um rápido comentário antes de nós finalizarmos. Mais uma vez eu pergunto, será que você não consegue observar que o que está acontecendo hoje, ano de 2021, Brasil, América Latina, será que você não consegue perceber que é exatamente a mesma coisa que aconteceu a Israel? Que estamos trilhando o mesmo caminho de derrota e de quebra da aliança? Pense sobre isso antes de chamar aqueles que estão tentando te avisar de filhos de Satanás, de dissidente, que não são cristãos porque estão expondo a Santa Igreja. A primeira perseguição aos cristãos, como disse aqui no capítulo 5, não começou das instituições seculares, dos governos. A primeira perseguição aos cristãos começou dentro da própria igreja. Nós seremos perseguidos, e nós sabemos disso. E você acha que onde que vai começar essa perseguição? Bom, em minha opinião, ela já começou. Quanto mais eu leio esse livro, mais injusta, a meu ver, se torna a demissão do pastor Tomás Amaral. Um homem, pai de família, 2 filhas pequenas, uma esposa. Foi demitido porque escreveu esse livro de alerta à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em minha opinião, quem deveria ser demitido é o senhor Luiz Mário e todos aqueles que provocaram a demissão do Tomás Amaral. Desperta, igreja. É chegada a hora. Leia antes que seja tarde. Bom, é isso. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Até o nosso próximo capítulo e que Deus abençoe todos vocês.